Pensa só na cena. Os incêndios já acabaram, os fliperamas estão em silêncio. A noite finalmente terminou de verdade. Mas, para a alma que está presa dentro daquela raposa pirata, o desafio de verdade está só começando. Isso aqui não é uma análise sobre o jogo, mas sim sobre o que vem depois, sabe? Sobre o debug divino de uma alma. É um contraste bem forte, né? O fim de uma era de puro terror claustrofóbico acaba sendo o começo de uma jornada épica. A alma, que a gente conhece como Fritz, agora precisa encarar um caminho de purificação para conseguir se libertar de vez daquele metal todo e daquela sede de vingança. Imagine o choque que isso deve ser. Décadas preso atrás de uma cortina roxa, num lugar apertado, úmido, escuro, e de repente, do nada, um oceano infinito e um céu totalmente aberto. O isolamento, que era a marca registrada do Foxy, simplesmente acaba. A cura começa justamente com essa imensidão toda. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Aquela placa que era o estigma dele, a desculpa para ficar escondido, não existe mais. A cortina roxa, que era a sua zona de conforto e ao mesmo tempo o lugar da emboscada, também sumiu. Aquela criatura que odiava ser vista e só agia nas sombras, agora está ali, completamente exposta, sob um olhar divino. Antes mesmo de conhecer a subida, a alma passa por um tipo de exame de consciência. Primeiro ela se olha num espelho e não vê o monstro, mas sim a criança ferida, o Fritz. É preciso reconhecer quem se era antes de tudo. Depois, uma pedra rachada força a alma a aceitar que seu corpo quebrado na terra era, na verdade, um reflexo da sua alma partida. E por último, o fogo do amor sacrificial, que transforma o vermelho da vingança no vermelho da purificação. Como espada, um anjo escreve 7 letras na chapa da testa dele. Cada letra representa um pecado, um erro no código moral que vai ser reescrito em cada um dos 7 terraços da montanha. A reprogramação da alma começou. Bom, a primeira lição é sobre humildade. O Foxy tinha um orgulho bem particular. Ele era o único com um palco só para ele, era o mais veloz de todos. Agora, uma pedra gigantesca colocada nas costas dele, esmagando-o. Sua maior vantagem, a velocidade, é completamente anulada. Forçado a andar para o chão, ele aprende que não passa de pó e metal. O animatrônico que vivia observando das sombras e odiava ser visto, agora vai enfrentar uma cura radical para sua inveja. As pálpebras dele são costuradas com arame de ferro. Ele fica cego. O lobo solitário é forçado a se sentar lado a lado com outras almas, dependendo e confiando nelas. O isolamento da enseada do pirata é curado por essa intimidade forçada. A ira era o combustível do Foxy. A agressão, a batida na porta, o ataque surpresa. A cura para isso? Uma fumaça densa e sufocante que o deixa cego. E para um robô, fumaça significa falha catastrófica. Ele tenta correr, morder, gritar, mas a raiva dele se perde no vazio. Não tem um alvo. A fúria acaba se voltando para dentro, forçando-o a encarar a própria cólera. Isso aqui pode até parecer um paradoxo. Foxy, preguiçoso. Mas a preguiça espiritual não é só ficar parado, é também agir de forma frenética, mas sem propósito nenhum. A corrida dele era uma explosão de fúria, não de zelo. A cura? Correr sem parar. Só que agora a mesma mecânica ganha um novo significado. Ele não corre mais para atacar, mas para recuperar o tempo perdido no amor. O som dos passos dele, que antes era um sinal de terror, agora vira o ritmo da sua devoção. E então, depois daquela corrida frenética, vem uma parada brusca. Total. É um choque. O movimento que tinha acabado de ser redimido é completamente retirado dele. O arquétipo do pirata é o de acumular tesouros, certo? O tesouro do Foxy era a sua dor, o seu território, a sua identidade de vítima temida. Agora, ele é amarrado de bruços, com o rosto no pó. Totalmente impotente, ele é forçado a soltar tudo. Soltar a necessidade de controle, soltar a mágoa, soltar a própria identidade de Foxy. Animatrônicos não comem, mas eles consomem energia. O Foxy era famoso por drenar a bateria do jogador. Era uma fome metafórica. A cura é uma fome e sede literais, agonizantes. Ele sente aquela vontade de drenar poder, mas não consegue. E aí ele aprende que o vazio no peito dele, que é um buraco literal no traje, não pode ser preenchido com a energia dos outros, mas só com aquilo que é dado de cima. E a gente chega no último teste. Uma parede de fogo. Nos jogos, o fogo era o que supostamente libertava as almas, mas sempre como um ato de destruição que vinha de fora. Era o fim. Mas aqui,
O fogo não é o fim, é a porta, e a alma de Fritz precisa escolher atravessar essa porta. O instinto da máquina e do animal grita para ele fugir, mas a fé exige um passo à frente, para dentro das chamas. E conforme ele atravessa, o fogo consome tudo que é artificial. O pelo, o gancho, os fios, o metal. A casca do Foxy, aquela crisálida de ferro que protegeu a alma ferida por tanto tempo, finalmente é queimada. O que sai do outro lado não é um robô, mas a alma pura de Fritz. Lá no topo, ele encontra o paraíso terrestre. E aqui, o alívio é total. O jogo acabou. As mecânicas de sobrevivência, de vigilância, de medo, nada mais disso existe. O que resta é só paz. Os 2 últimos passos são como uma edição divina da memória. Primeiro, ele mergulha no rio Letes, que apaga a memória do pecado e do trauma. A dor da morte, o ódio, tudo isso vai embora. Depois, ele bebe do rio Eunoé, que restaura apenas as boas memórias. O horror é deletado, só o amor permanece. A jornada do Foxy, de uma máquina de vingança para uma alma purificada, deixa a gente com uma reflexão bem profunda. Se o código de um pesadelo digital pode ser depurado e reescrito em amor, que limites realmente existem para a transformação?